Ô Helena, a governanta, disse a mulher. O Sr. Morton pediu que eu a acomodasse e depois a levasse ao laboratório de análise. Seu equipamento já foi instalado de acordo com suas especificações. Isabela assentiu, seguindo-a por corredores ornamentados com obras de arte que fariam qualquer museu chorar de inveja. Havia Rembrandts, Vermeers e pelo menos 2 Caravaggios que ela suspeitava nunca terem sido oficialmente catalogados. A Morton House não apenas vendia arte, ela coletava segredos em molduras douradas. Seu quarto ficava na ala leste, um espaço amplo com janelas voltadas para jardins meticulosamente cuidados. Mas Isabela mal teve tempo de observar os detalhes antes que Helena a conduzisse ao porão, onde a aguardava um laboratório ultramoderno. E no centro, sobre um cavalete especialmente iluminado, estava a Madonna do Silêncio. Isabela esqueceu de respirar. A pintura era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotografias. Os véus azuis da Virgem pareciam ondular com vida própria, e seus olhos, aqueles olhos impossíveis, carregavam uma tristeza tão profunda que parecia transcender os séculos. A técnica era impecável, cada pincelada revelando o domínio absoluto de um mestre. Linda, não é? A voz de Cassian a fez sobressaltar. Ela não tinha ouvido sua entrada. Como isso era possível com aqueles passos tão característicos? É extraordinária, admitiu Isabela, aproximando-se da tela com reverência. Se for genuína, é uma das maiores descobertas do século. Ele se posicionou ao seu lado, mantendo uma distância calculada. Essa palavra carrega um peso imenso, não acha? Isabela colocou as luvas e iniciou seu exame preliminar, sob a cor lupa de alta ampliação. As fissuras da tinta revelavam padrões consistentes com o envelhecimento natural. A tela aparentava a idade adequada, mas havia algo mais. Vou precisar de amostras para espectrometria, disse ela, franzindo o senho, e análise por raios-x das camadas subjacentes. Tudo estará à sua disposição. Ela trabalhou por horas, perdendo completamente a noção do tempo. Cassian permaneceu no laboratório durante todo o processo, observando-a em silêncio. Sua presença era perturbadora, não por hostilidade, mas pela ausência total de desconforto físico. Ele não mudava de posição, não cruzava os braços para aliviar tensão, não fazia nenhum dos pequenos ajustes inconscientes que revelam que um corpo humano está vivo e desconfortável. Somente quando o relógio marcou meia-noite, Isabela ergueu os olhos, com as costas reclamando depois de horas curvada sobre a tela. Não precisa me vigiar, disse, tentando manter o tom leve. Prometi não fugir com a Madonna debaixo do braço. Não estou vigiando. Estou observando. Há diferença. E o que você observa? A maneira como trabalho? Ele deu um passo mais próximo e Isabela notou que seus olhos cinza refletiam a luz como espelhos. Você não olha a pintura como outros especialistas. Você a disseca sem tocar nela. Parece enxergar através das camadas. É meu trabalho. Ela negou suavemente, mas com firmeza. Não. É quem você é. Assim como não sentir dor é quem eu sou. As palavras pairaram no ar. Isabela virou-se completamente para encará-lo, esquecendo momentaneamente a Madonna. Como assim, não sentir dor? Cassian estendeu a mão e, antes que ela pudesse reagir, pressionou o polegar contra a lâmina afiada de um estilete X-acto sobre a mesa. O corte foi limpo e profundo, e o sangue começou a escorrer imediatamente, mas seu rosto permaneceu absolutamente impassível. Analesia congênita, explicou, observando o próprio ferimento com curiosidade clínica. Nasci incapaz de sentir dor física. Meu corpo não registra o sinal. Não sei quando estou machucado, doente ou quando deveria parar. Isabela o observou enfaixando o dedo com eficiência mecânica, seu cérebro processando as implicações daquela revelação. Era por isso que ele se movia de forma tão calculada. Não tinha o feedback natural que o corpo usa para se proteger. Cada movimento precisava ser conscientemente planejado. Isabela buscava a palavra certa. Isolamento. Algo brilhou nos olhos de Cassian. Surpresa, talvez, ou reconhecimento.
A maioria das pessoas diz que é fascinante, ou que deve ser algum tipo de superpoder, disse ele. Você é a primeira a entender o que isso realmente significa. Eu reconheço o isolamento quando o vejo. Isabela olhou novamente para a Madonna, para aqueles olhos que carregavam o peso de segredos impossíveis. Tenho minha própria versão disso, respondeu, e o silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores, menos tenso, mais honesto. Você deveria descansar, disse Cassian finalmente. O trabalho pode continuar amanhã. Isabela assentiu, de repente exausta. Ao se dirigir à porta, a voz dele alcançou-a mais uma vez. Senhorita Keller, a verdade sobre seu pai está mais próxima do que você imagina. E quando a encontrar, espero que esteja preparada para o que isso significa. Ela não respondeu. Mas enquanto caminhava pelos corredores silenciosos da Morton Manor, Isabela sabia que dormir seria impossível naquela noite, porque em algum lugar sob as camadas de tinta da Madonna, um segredo a aguardava. E ela começava a suspeitar que esse segredo tinha tudo a ver com a família que acreditava conhecer. 3 dias se passaram, e Isabela se imergiu no trabalho com uma intensidade que beirava a obsessão. A Madonna revelava seus segredos lentamente, como um amante relutante, e cada descoberta gerava mais perguntas do que respostas. A análise de carbono 14 confirmou a idade da tela, 500 anos, consistente com o período esperado. Os pigmentos eram autênticos, incluindo o azul ultramarino extraído de lápis-lazuli, que custava uma fortuna na Renascença. Até as fissuras seguiam padrões naturais de envelhecimento. Mas algo estava errado. Isabela sentiu isso nos ossos, naquele lugar primitivo onde a intuição vive. Havia hesitações nos traços de pincel que não correspondiam à fluidez de um mestre, correções quase invisíveis em pontos onde um artista verdadeiramente confiante jamais vacilaria. E o mais perturbador de tudo, havia camadas extras abaixo da superfície, estruturas que os raios-x revelavam, mas que não faziam sentido para uma obra daquele período. Na manhã do 4º dia, ela pediu para falar com Cassian. Ele a recebeu em seu escritório privado, um espaço minimalista que contrastava com o baroque excessivo do resto da mansão. Paredes brancas, móveis de linhas retas e uma única janela que enquadrava o jardim de inverno como se fosse uma pintura. Descobriu algo? Perguntou ele, indicando uma cadeira em frente à sua mesa. Isabela permaneceu em pé. A Madonna é uma falsificação. As palavras caíram como pedras em água parada. Cassian não moveu um músculo do rosto, mas seus dedos, apoiados na mesa, contraíram-se imperceptivelmente. Tem certeza? Absoluta. Isabela colocou uma pasta diante dele, aberta em imagens de alta resolução. A técnica é impecável, quase perfeita, disse, mas há marcas de hesitação características de quem está copiando, não criando. As camadas subjacentes mostram estudos preliminares que não existiriam em uma obra original. São trabalhos de alguém aprendendo a imitar. E você sabe quem é o falsificador. A pergunta pairou no ar. Isabela engoliu em seco, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. Meu pai. Cassian permaneceu imóvel por um longo momento. Então, para choque de Isabela, começou a rir. Não era uma risada alegre. Era seca, desprovida de humor real, mais próxima de um sopro de alívio. Finalmente, disse ele. Achei que demoraria mais. Isabela sentiu o sangue congelar nas veias. Você sabia? Suspeitei. Cassian recostou-se na cadeira, olhos cinza fixos nela. A Madonna apareceu em uma coleção privada há 6 meses, com documentação impecável, mas convenientemente perfeita demais. Quando investiguei a proveniência real, encontrei pistas que levavam a Daniel Keller. Então por que me contratou? A voz de Isabela tremia de raiva. Para me humilhar? Para provar que a filha do falsificador consegue detectar a fraude do próprio pai? Não. Cassian levantou-se e caminhou até a janela, dando-lhe as costas. Contratei você porque preciso de mais do que autenticação.
Preciso de você para... O quê? Ele se virou, e pela primeira vez desde que a conhecera, Isabela viu algo além da máscara. Uma vulnerabilidade tão profundamente enterrada que quase passou despercebida. Há uma cláusula no testamento do meu avô. Para manter o controle total da Morton House, preciso estar casado até o final do ano. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Isso é daqui a 3 semanas. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Cassian deu um passo em sua direção. Se você revelar que a Madonna é falsa, destrói a Morton House. 200 milhões de dólares em fraude, um século de reputação arruinado. E sua própria carreira junto. Ninguém confiaria na filha do falsificador que expôs a maior fraude do mercado de arte. Isabela sentiu a armadilha se fechar ao seu redor. E se eu ficar em silêncio, você se torna minha cúmplice. Seus olhos não vacilaram. Mas existe uma terceira opção. Qual opção? Case-se comigo por 1 ano. Em troca, eu escondo a verdade sobre a Madonna e sobre seu pai. O leilão será discretamente cancelado por razões técnicas. Você terá um novo nome, Mortain, e a proteção que ele oferece. Ninguém jamais saberá. Isabela recuou como se as palavras fossem um ataque físico. Isso é loucura. É sobrevivência. Cassian se aproximou e ela percebeu que ele cheirava a livros antigos e algo vagamente medicinal. Pense bem, Isabela. Posso chamá-la de Isabela? Ela não respondeu. Você passou 11 anos tentando escapar da sombra do seu pai. Construiu uma carreira inteira provando que era diferente dele. Mas a verdade é que você nunca vai escapar. Não enquanto carregar o nome Keller. Estou oferecendo uma saída. E o que você ganha com isso? Uma esposa que não pode me trair. Seus lábios se curvaram naquele sorriso vazio. Você tem tanto a perder quanto eu. É a parceria perfeita. Isabela o encarou por um longo momento, seu cérebro processando cada ângulo, cada implicação. Era uma proposta monstruosa, manipuladora, desesperada e, de uma forma terrível, fazia sentido. Preciso de tempo para pensar. Você tem até o meio-dia de amanhã. Cassian voltou para sua mesa, o momento de vulnerabilidade completamente apagado. E Isabela, a mais sob a tinta da Madonna, camadas que você ainda não descobriu. Se aceitar minha proposta, terá acesso ilimitado para investigar. Se recusar, bem, nunca saberá o que seu pai realmente escondia. Foi um golpe baixo. E funcionou. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Isabela ligou para a única pessoa em quem confiava completamente. Vovó. Sua voz saiu mais trêmula do que queria. Preciso te contar algo. Do outro lado da linha, o silêncio de Beatrice se prolongou um instante demais. Eu sei, minha querida, disse a velha, com uma voz surpreendentemente clara, sem a confusão que normalmente a afligia. Sempre soube que esse dia chegaria. A pergunta é: você está pronta para descobrir quem seu pai realmente foi? Antes que Isabela pudesse responder, a ligação terminou, deixando-a com mais perguntas do que antes, e a certeza crescente de que nada em sua vida era o que parecia. O casamento aconteceu em um cartório discreto em Manhattan, com apenas Helena e um advogado da Morton House como testemunhas. Isabela usava um vestido simples creme que encontrara em seu armário, um gesto de Cassian, suponha ela, embora ele não tivesse mencionado nada. Não houve votos românticos, apenas a leitura burocrática do juiz e a assinatura dos documentos que selaram seu destino por pelo menos 1 ano. Quando ele colocou o anel no dedo de Isabela, uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante que parecia mais antigo do que elegante. Os dedos de Cassian estavam frios e sua expressão era impenetrável. Está feito, disse ele, enquanto saíam para o pálido sol de dezembro. De agora em diante você é Isabela Mortini. O nome soou estranho em seus ouvidos, errado, mas também de um modo perturbador, como uma armadura. Os primeiros 3 meses de casamento foram gélidos. Viviam na mesma mansão,
Frequentavam os mesmos eventos sociais, onde Isabela era apresentada como a nova Sra. Morton, mas mal se tocavam, além do necessário para manter as aparências. Cassian passava a maior parte do tempo em seu escritório ou viajando a negócios. Isabela refugiava-se no laboratório, investigando a Madonna com uma obsessão que crescia a cada camada de tinta que desvendava. E as camadas eram muitas. Sob a superfície impecável da falsificação de seu pai, Isabela encontrou esboços, correções e algo mais. Padrões estranhos que pareciam formar um código, símbolos entrelaçados na trama da tela, visíveis apenas sob luz ultravioleta específica, dispostos de uma forma que não podia ser coincidência. Era uma mensagem. Seu pai havia escondido uma mensagem dentro da falsificação. Ela trabalhava até tarde da noite, esquecendo-se das refeições, ignorando as tentativas educadas de Helena de fazê-la descansar, e ocasionalmente, quando levantava os olhos do microscópio eletrônico, encontrava Cassian observando-a da porta do laboratório com o rosto tão indecifrável quanto sempre. "Você deveria comer", disse ele em uma dessas noites, colocando uma bandeja de sanduíches ao lado dela. Mais tarde, Isabela não tirava os olhos da tela. "Estou perto de algo. Você vem dizendo isso há semanas." Cassian se aproximou, olhando por cima do ombro dela para as anotações espalhadas pela mesa. Diagramas, sequências numéricas, fragmentos de um que parecia ser um alfabeto cifrado. "O que exatamente você está procurando?" Isabela hesitou. Nas semanas desde o casamento, haviam estabelecido uma rotina de coexistência educada, porém distante. Ela não confiava nele. Como confiar quando toda a base do relacionamento era chantagem mútua? Mas havia momentos como este, quando a curiosidade genuína em sua voz a fazia questionar suas próprias certezas. "Meu pai não era apenas um falsificador", disse finalmente. "Ele era um gênio, e gênios não fazem coisas sem propósito. Há algo escondido nesta pintura, algo que ele queria que alguém encontrasse." "Você, talvez", disse ele, virando-se para encará-la. Talvez qualquer um inteligente o suficiente para enxergar além do óbvio. Cassian inclinou a cabeça, ponderando suas palavras. "Meu avô conhecia seu pai", disse ele, e Isabela sentiu o coração parar. Há registros nos arquivos da Morton House, correspondências, reuniões. Henry Morton e Daniel Keller trabalharam juntos em algo décadas atrás. "O quê?" "Não sei", Cassian respondeu, os olhos cinza brilhando com algo que podia ser frustração. "Os arquivos estão incompletos, páginas faltando, referências a documentos desaparecidos, mas há menções a uma rede, uma organização que opera desde a Segunda Guerra Mundial." Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Que tipo de organização?" "Do tipo que movimenta a arte através de fronteiras." Cassian recuou, cruzando os braços. "Obras que foram roubadas, confiscadas, perdidas. Meu avô sempre disse que a Morton House existia para restaurar o que foi tomado. Achei que fosse apenas retórica pomposa. Agora não tenho mais certeza." "Você acha que meu pai fazia parte disso?" "Acho que só há uma maneira de descobrir." Cassian estendeu a mão e, após um momento de hesitação, Isabela aceitou. Seus dedos estavam frios como sempre, mas havia firmeza em seu aperto. "Vamos trabalhar juntos", disse ele. "Tenho acesso aos arquivos da Morton. Você tem o conhecimento para decifrar a Madonna. Juntos podemos descobrir a verdade." Era uma aliança inesperada, talvez perigosa. Mas, pela primeira vez desde que chegara àquela mansão, Isabela sentiu algo além da suspeita e da solidão. Sentiu esperança. E ela sabia que isso era a coisa mais perigosa de todas. Os arquivos da Morton House ocupavam um andar inteiro do porão da mansão. Filas intermináveis de estantes de metal carregadas com caixas, pastas e documentos que datavam de mais de um século. Isabela e Cassian passaram semanas vasculhando aquele labirinto de papel, os dedos manchados de tinta antiga e décadas de poeira. A cada descoberta, o quadro se tornava mais complexo.
Havia cartas entre Henry Morton e Daniel Keller, datadas das décadas de 1970 e 1980, escritas em um código que levou dias para decifrar. Falavam de pacotes, rotas seguras e restituições pendentes. Mencionavam nomes que Isabela não reconhecia. Algumas famílias europeias, outras com sobrenomes judaicos, que haviam sido apagados da história durante a guerra. Eles estavam devolvendo obras roubadas, murmurou Isabela uma noite, cercada por pilhas de documentos. Obras que os nazistas haviam confiscado de famílias judias e que, vendidas ilegalmente, desapareceram no caos do período pós-guerra. Meu pai não era um falsificador comum. Ele criava réplicas para substituir os originais, enquanto os reais eram secretamente devolvidos aos legítimos herdeiros. Cassian folheava um álbum de fotografias antigas, o rosto iluminado pela luz tênue do porão, e acrescentou: a Morton House facilitava as transações. Meu avô usava os leilões como fachada. Compradores e vendedores que pareciam legítimos, mas eram, na verdade, intermediários da rede. Por que esconder isso? Isabela levantou-se, caminhando entre as estantes. Se estavam fazendo justiça, por que todo esse segredo? Porque a justiça nem sempre é legal, respondeu Cassian, fechando o álbum e encarando-a. Muitas dessas obras foram vendidas legitimamente após a guerra. Havia documentação, transferências de propriedade. Contestar publicamente teria destruído o mercado de arte e arruinado dezenas de colecionadores poderosos. Então, operavam nas sombras. Exatamente, Isabela disse, parando diante de uma caixa que ainda não haviam examinado. A etiqueta dizia apenas DK, 1989. O ano em que seu pai foi preso. Com mãos trêmulas, ela abriu a caixa. Dentro havia fotografias. Dezenas delas. Sua mãe, uma jovem de cabelos escuros e olhos que Isabela mal reconhecia, segurando um bebê enrolado em mantas. Seu pai, muito mais jovem, sorrindo de uma forma que ela nunca tinha visto. E outra pessoa. Uma mulher elegante com olhos calculistas que Isabela reconheceu imediatamente de fotografias da mansão. Minha avó, disse Cassian, aproximando-se. Ele também estava envolvido nisso, mas... Isabela mal o ouviu. Seus olhos estavam fixos em uma foto específica. Sua mãe segurando a mão de um homem que não era Daniel Keller. Um homem de cabelos grisalhos e postura aristocrática. Henry Morton. Não pode ser, sussurrou. O quê? Cassian olhou por cima do ombro dela. Isabela, o que é você? Ele parou, viu a foto e seu rosto, sempre tão controlado, finalmente traiu emoção. Um lampejo de compreensão horrorizada. Sua mãe conhecia meu avô mais do que eu imaginava. Isabela apontou para a data no verso da foto. Março de 1989, 9 meses antes do meu nascimento. Ela estava grávida de mim quando esta foto foi tirada. E veja como Henry a olha. O silêncio que se seguiu foi arrasador. Isso não prova nada, disse Cassian finalmente, mas sua voz carecia de convicção. Não. Isabela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Minha mãe supostamente morreu no parto. Meu pai foi preso meses depois por falsificação. E agora descubro que ela tinha um relacionamento com o patriarca da sua família. Ao mesmo tempo, a rede deles começava a ser exposta. Isabela, disse ele. Toda a minha vida me disseram que minha mãe morreu me dando à luz. A voz dela tremia. E se isso for uma mentira? E se ela não morreu? E se toda a minha história for uma construção de mentiras sobre mentiras? Cassian deu um passo em sua direção e pela primeira vez, não foi um movimento calculado. Foi instintivo. Eu não sabia, disse ele, e havia verdadeira aflição em sua voz. Juro que não sabia de nada disso. Isabela queria acreditar nele desesperadamente. Mas anos de desconfiança e abandono haviam erguido muros altos demais. Como posso confiar em você? Perguntou. Você me chantageou para este casamento. Sua família está no centro de tudo que destruiu a minha.
porque sou tão prisioneiro disso quanto você. Cassian estendeu a mão e, após um momento de hesitação, pousou-a sobre a dela. Seus dedos estavam frios como sempre, mas o gesto era estranhamente confortante. Meu avô me criou para ser uma ferramenta, um herdeiro sem dor, sem fraqueza, sem a capacidade de criar conexões reais. Mas eu nunca escolhi isso, assim como você nunca escolheu ser filha de Daniel Keller. Os olhos deles se encontraram e algo mudou no ar entre eles. Não era atração, não era confiança plena, era o reconhecimento de duas pessoas igualmente quebradas, igualmente manipuladas, igualmente desesperadas por verdade. Vamos descobrir juntos, disse Isabela finalmente, tudo sobre seu avô, sobre meu pai, sobre nossas famílias, e quando tivermos todas as respostas, decidiremos o que fazer com elas, completou Cassian. Era um pacto selado com mãos frias e olhos cheios de medo. Mas era real. E nas profundezas daquele arquivo empoeirado, cercados pelos fantasmas de seus antepassados, Isabela e Cassian deram o primeiro passo genuíno um em direção ao outro. O baile beneficente de inverno da Morton House era o evento social mais esperado da temporada. Colecionadores, curadores, críticos e socialites de todo o mundo convergiam para a mansão, transformada em um palácio de luzes e flores, para a ocasião. E no centro de tudo, como anfitriões perfeitos, Cassian e Isabela desempenhavam o papel de casal apaixonado. Era a primeira vez que precisavam fingir em público. Isabela usava um vestido de seda azul meia-noite escolhido por Helena, uma cor que evocava os véus da Madonna, embora ninguém além dela e de Cassian pudesse saber disso. O cabelo preso em um elaborado coque e as joias no pescoço, diamantes antigos que pertenciam à família Morton há gerações, pesavam como correntes. Você está linda, disse Cassian ao encontrá-la no topo da escadaria, a voz baixa o suficiente para que ninguém mais ouvisse. Está mentindo, respondeu ela, com um sorriso ensaiado, mas agradeço a tentativa. Ele ofereceu o braço e ela aceitou. Juntos, desceram até a multidão de rostos que Isabela não conseguia distinguir. Vozes que se misturavam em um zumbido constante. Mãos que ela apertava sem saber a quem pertenciam. Era seu pesadelo pessoal transformado em realidade. Cassian, querido. Uma mulher de idade indefinida e joias exageradas se aproximou, beijando o ar ao lado do rosto dele. E esta deve ser a misteriosa noiva. Estávamos morrendo de curiosidade para conhecê-la. Margaret, disse Cassian, com um sutil tom de aviso na voz. Esta é Isabela, minha esposa. Isabela. Margaret Vandenberg. Velha amiga da família, disse a mulher. Isabela apertou a mão da mulher, tentando memorizar seus anéis. Um rubi grande demais para ser verdadeiro, cercado por pequenos diamantes. Era assim que a reconheceria se encontrassem novamente. Prazer, disse mantendo o sorriso. O prazer é meu, querida, respondeu Margaret, com olhos afiados como diamantes. Todos nós apostávamos que Cassian permaneceria solteiro para sempre. Ele é tão exigente em seus gostos. Isabela é única, respondeu Cassian, puxando-a um pouco mais para perto. Foi isso que me conquistou. A noite seguiu em um redemoinho de rostos desconhecidos, conversas vazias e taças de champanhe que Isabela mal tocava. Ela se apoiava cada vez mais em Cassian, não por afeto, mas por necessidade prática. Ele era sua âncora em um mar de estímulos que seu cérebro não conseguia processar corretamente, e ele parecia compreender isso sem que ela precisasse explicar. Você está sobrecarregada, sussurrou ele durante uma pausa entre apresentações. Seus ombros estão tensos e sua respiração está acelerada. Como você sabe? Ela perguntou. Porque aprendi a observar, respondeu simplesmente. É a única forma que tenho de entender o que os outros sentem, já que eu mesmo não consigo sentir. Havia uma
vulnerabilidade inesperada naquelas palavras. Antes que Isabela pudesse responder, porém, um alvoroço na entrada chamou sua atenção. Um homem havia chegado, alto, cabelos grisalhos, traços que lembravam vagamente os de Cassian, mas mais duros, mais amargos. Ele atravessou o salão como se fosse o dono do lugar, ignorando os murmúrios que surgiam à sua passagem. A mão de Cassian se contraiu no braço de Isabela. Victor, disse ele, e o nome soou como uma maldição. Quem é Victor? Meu meio-irmão. Os olhos de Cassian haviam se tornado puro gelo. Foi deserdado há 10 anos após um escândalo. Ele não deveria estar aqui. Victor se aproximou com um sorriso predatório nos lábios. Cassian. A voz dele estava envenenada. Vejo que finalmente encontrou alguém desesperado o bastante para se casar com você. Impressionante. Victor, este não é um bom momento. Nunca é, não é? Victor virou-se para Isabela, e seus olhos, do mesmo cinza dos de Cassian, mas carregados de um calor que o irmão não possuía, a examinaram com interesse. Então você deve ser a nova senhora Mortain. Fico imaginando o que ele prometeu para convencê-la. Dinheiro? Status? Ou há algo mais sinistro sem jogo? Chega! A voz de Cassian era aço. Oh, mas eu mal comecei. Victor deu um passo à frente, baixando a voz para que apenas os três pudessem ouvir. Eu sei sobre a Madonna, meu irmãozinho. Sei que é falsa e sei que você está desesperado para manter esse segredo. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. Você não sabe de nada, disse Cassian. Sei que nosso querido avô me destruiu para proteger os segredos desta família. Os olhos de Victor ardiam com uma raiva antiga. E sei que você é tão prisioneiro quanto eu fui. A diferença é que eu me libertei. A pergunta é, quanto tempo vai levar até você fazer o mesmo? Ele se afastou antes que qualquer resposta pudesse ser dada, desaparecendo na multidão como se nunca tivesse estado ali. O resto da noite passou em um borrão indistinto. Isabela mal conseguia manter a fachada e Cassian parecia ter se fechado em uma fortaleza de gelo, ainda mais impenetrável que o normal. Foi somente quando os últimos convidados partiram e eles ficaram finalmente sozinhos no corredor que levava aos quartos que Isabela quebrou o silêncio. O que Victor quis dizer quando disse que se libertou? Cassian parou de andar por um longo momento. Não disse nada. Meu avô fez coisas, disse finalmente com a voz estranhamente vazia. Coisas que eu só agora começo a compreender. Victor foi a primeira vítima, eu fui a segunda. Ele se virou para encará-la. E agora? Agora estou me perguntando quantas outras houve. Cassian. Eu preciso te mostrar algo, disse Isabela. Algo que encontrei nos arquivos, mas não sabia como te contar. Sobre minha condição. Sobre a agnosia? Ele a interrompeu. O coração de Isabela disparou. O que tem ela? Os olhos de Cassiana encontraram os dela, e pela primeira vez ela viu neles algo que se parecia com terror genuíno. Ela não é congênita, Isabela, disse quase num sussurro. Foi induzida. Meu avô fez isso comigo quando eu era criança. O mundo pareceu parar de girar. Ele queria um herdeiro perfeito, continuou Cassian, imune à dor, à fraqueza, à emoção. Então me submeteu a um tratamento experimental. E funcionou, disse ele com uma risada amarga. Funcionou perfeitamente. Isabela não soube o que dizer. Não existiam palavras para aquilo. Então, em vez de falar, fez algo que nunca havia feito antes. Estendeu a mão e tocou o rosto de Cassian, os dedos deslizando com delicadeza pela linha do maxilar dele. Cassian fechou os olhos e algo em sua expressão se rompeu. Eu não consigo sentir isso, murmurou. Queria sentir, pela primeira vez na minha vida, queria sentir qualquer coisa. Então vamos encontrar outro caminho, disse Isabela, com a voz firme apesar do medo. Juntos. E ali, naquele corredor vazio, entre as sombras dos segredos de suas famílias,
Algo novo começou a nascer entre eles, algo frágil e assustador, algo perigosamente parecido com esperança. 2 semanas depois do baile, Isabela fez a descoberta que mudaria tudo. Trabalhando até tarde no laboratório, ela finalmente conseguiu decifrar o código escondido na Madonna. Os símbolos que seu pai havia entrelaçado na trama da tela formavam coordenadas, latitude e longitude, apontando para um endereço em São Francisco, Califórnia. Junto às coordenadas havia um nome: Rebecca, o nome de sua mãe. Isabela passou horas pesquisando, cruzando dados, verificando registros. O que encontrou fez com que tudo o que acreditava saber sobre sua própria história desmoronasse. Sua mãe não havia morrido no parto. Rebecca Keller Vance estava viva. Havia sido vista em São Francisco menos de um ano antes. E o mais perturbador de tudo, existia um histórico de transferências bancárias entre ela e a casa Morton, transferências que continuavam até os dias atuais. Isabela estava tão absorvida pela descoberta que não ouviu a porta do laboratório se abrir. Não percebeu a presença de Cassian até que a voz dele cortou o silêncio como uma lâmina. "O que você está escondendo de mim?" Ela se virou, culpa e surpresa estampadas no rosto, antes que pudesse se controlar. "Cassian, eu não minta para mim." Ele se aproximou e havia algo diferente em seus olhos. Não o frio habitual, algo mais perigoso. "Suspeita. Traição. Eu vi os e-mails, as buscas, os nomes que você anda investigando." "Você estava me espionando?" "Estou protegendo meus interesses." Ele parou a poucos passos dela, os punhos cerrados. "Você está me usando desde o início. Aceitou esse casamento para ter acesso aos arquivos da família Morton, para descobrir algo sobre a sua história. E agora está pronta para me trair. Não é o que você pensa. Então explique." A voz dele se elevou, algo que nunca havia acontecido antes. "Explique por que está rastreando transferências bancárias. Por que está procurando endereços na Califórnia? Por que há uma foto da minha avó entre suas anotações?" Isabela recuou instintivamente até sentir as costas baterem na bancada de trabalho. Cassian continuou avançando, sua presença repentinamente ameaçadora, de um jeito que ela nunca havia sentido. "Minha mãe está viva", disse ela rapidamente. "Foi isso que eu descobri. Ela não morreu, Cassian. Está em São Francisco. E há anos vem recebendo dinheiro da sua família." Ele parou a centímetros dela. "Perto demais." "Isso não faz sentido." "Eu sei. Mas é verdade." Isabela tentou se mover, mas Cassian apoiou as mãos na bancada, uma de cada lado do corpo dela, aprisionando-a. "Cassian, você está me assustando." "Eu estou tentando entender", disse ele, e havia algo desesperado em sua voz. "Por que você não me contou? Por que escondeu isso de mim? Por que eu não sabia se podia confiar em você?" As palavras explodiram antes que ela pudesse contê-las. "Porque a sua família está no centro de tudo, porque cada nova descoberta aponta de volta para os Morton." Sem perceber a própria força, ele a pressionou ainda mais contra a mesa. "Para!" A voz de Isabela falhou. "Você está me machucando." Cassian congelou. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. Todo o movimento cessou. O olhar dele desceu lentamente até onde suas mãos apertavam os braços dela, marcas vermelhas já surgindo na pele clara. Depois voltou para o rosto de Isabela, onde lágrimas de medo começavam a se formar nos cantos dos olhos. E naquele instante, Cassian finalmente compreendeu o que havia feito. E então, pela primeira vez desde que se conheceram, Isabela viu horror genuíno no rosto de Cassian. Ele a soltou como se ela queimasse, recuando alguns passos. "Eu não percebi, não senti." "Eu sei." A voz de Isabela tremia. "Eu sei que você não percebeu." "Não." Ele olhou para as próprias mãos como se fossem armas. "Você não entende. Isso é o que eu faço. Isso é quem eu sou. Eu machuco pessoas sem perceber. Sempre machuquei." "Cassian."
Eu quebrei a perna do meu primeiro cachorro quando tinha 7 anos. As palavras saíram em um turbilhão, como se uma represa tivesse estourado. Eu só queria abraçá-lo, e quebrei a perna dele porque não conseguia sentir a pressão. Meu avô se livrou do cachorro no dia seguinte e me proibiu de ter outros animais. Disse que eu era perigoso. Isabela não sabia o que dizer. À sua frente não estava o homem frio e calculista que conhecera, mas uma criança traumatizada, que nunca havia sido permitida existir. Passei a vida inteira mantendo distância, continuou Cassian, sua voz agora quase um sussurro, porque não confio em mim mesmo. Não confio neste corpo que não me dá a informação necessária para não machucar os outros. É por isso que você nunca teve relacionamentos? Isabela hesitou. Ele soltou uma risada amarga. Como poderia? Como poderia tocar alguém intimamente se não sei quando estou causando dor? Seus olhos se encontraram. Você está tremendo por minha causa. Tenho medo, ela admitiu. Mas não de você. Tenho medo de tudo isso. Das mentiras das nossas famílias, do que estamos descobrindo. Você deveria ter medo de mim. Ele deu mais alguns passos para longe, colocando toda a sala entre eles. Qualquer pessoa sensata teria. Eu não sou qualquer pessoa. Isabela se endireitou, ainda tremendo, mas com determinação crescendo nos olhos. Sou a mulher que não consegue reconhecer rostos, que passou a vida inteira compensando uma deficiência que a maioria nem sabe que existe. Eu entendo o que significa ter um corpo que funciona diferente do esperado. Isso não é a mesma coisa. Não, não é. Ela deu um passo na direção dele e ele recuou como se ela fosse uma ameaça. Mas significa que eu sei olhar além da superfície. É literalmente o que eu faço. Isabela, você me machucou. Mas você parou no instante em que eu disse isso. Ela levantou os braços mostrando as marcas. Você poderia ter ignorado, justificado a si mesmo. Mas parou. Os olhos de Cassian brilharam com algo que poderia ter sido lágrimas, se ele fosse capaz de produzi-las. Eu sinto muito, disse ele, e as palavras carregavam o peso de décadas de isolamento. Sinto muito por tudo, por ter te chantageado neste casamento, por te assustar agora. Eu sei. Isabela interrompeu suavemente. Eu também sinto muito, por não ter confiado em você antes. O silêncio que se seguiu era diferente de qualquer outro que já haviam compartilhado. Não havia gelo ou tensão. Era o silêncio de duas pessoas finalmente se vendo com todas as suas falhas e cicatrizes expostas. Minha mãe está viva, disse Isabela finalmente. E eu preciso encontrá-la. Preciso de respostas. Cassian assentiu lentamente. Então iremos juntos, hesitou, antes de estender a mão. Se você ainda quiser que eu esteja ao seu lado. Isabela olhou para aquela mão, a mesma mão que a machucara minutos antes, mas também a mão que a ajudara a se orientar em uma sala cheia de rostos desconhecidos, a mão de um homem quebrado tentando pela primeira vez ser inteiro. Ela aceitou. Juntos, confirmou, e quando os dedos se entrelaçaram, Isabela soube que nada seria como antes. O voo para a Califórnia foi silencioso, mas não desconfortável. Cassian e Isabela haviam passado 3 dias se preparando para a viagem, e nesse tempo, algo mudou entre eles. Não era confiança plena, isso levaria mais tempo. Era algo mais fundamental. Um reconhecimento mútuo de suas fragilidades. Isabela havia mostrado a Cassian todos os documentos que encontrara, e agora, pela primeira vez, eles estavam prontos para enfrentar juntos o que quer que o destino os aguardasse. Ele, por sua vez, havia revelado tudo o que sabia sobre o passado do avô. Juntos, montaram uma quebra-cabeça incompleto, mas esclarecedor. Rebecca Keller Vance não havia simplesmente desaparecido. Ela havia sido escondida, protegida. E a Morton House esteve por trás dessa proteção por mais de 26 anos. O endereço que encontraram os levou a uma pequena casa vitoriana em North Beach, um dos bairros mais antigos de São Francisco,
com ruas estreitas, cheiro de sourdough fresco e café expresso, e o distante som de artistas de rua ecoando dos cafés. Um lugar feito para esconder-se. É aqui, disse Isabela, parando diante de uma porta pintada de azul desbotado. Quer que eu bata? Ela balançou a cabeça. Precisava fazer isso. Sozinha. O som das batidas ecoou por um longo momento antes que a porta se abrisse. E quando abriu, Isabela se viu diante de uma mulher nos seus 60 e poucos anos. Cabelo grisalho preso em um coque, olhos âmbar, idênticos aos seus. Mãe! A mulher pálida por um instante. Parecia que iria fechar a porta na cara delas, mas então seus olhos se voltaram para Cassian e o reconhecimento brilhou neles, quebrando algo em sua expressão. Vocês não deveriam ter vindo, disse Rebeca, com voz rouca, quase um sussurro. Não é seguro para quem? Perguntou Isabela. Para você? Ou para as mentiras que você tem contado por 26 anos? Rebeca olhou ao redor nervosa, antes de dar um passo para dentro da casa. Entrem rapidamente. A casa era pequena, mas bem conservada. Plantas em vasos, fotos antigas nas paredes, algumas mostrando Isabela ainda bebê, um detalhe que apertou seu coração, e pilhas de livros de arte e história sobre todas as superfícies disponíveis. Você não entende, disse Rebeca, servindo chá com mãos trêmulas. Eu não fugi por egoísmo. Fugi para agora proteger você, Isabela. Proteger de quê? Das mesmas pessoas que destruíram seu pai. Rebeca se sentou diante deles, expressão carregada pelo peso de décadas de segredos. Daniel não era apenas um falsificador. Ele fazia parte de uma rede que existia há gerações. Devolvíamos obras roubadas, restaurávamos artes confiscadas, corrigíamos crimes que os poderosos queriam manter escondidos. E quando chegávamos perto demais de certos segredos, alguém o traiu, Cassian completou. Alguém de dentro. Rebeca assentiu. Eu. A palavra caiu como uma bomba. Eu entreguei Daniel à polícia. Isabela se levantou, derrubando a xícara de chá. O quê? Foi a única maneira de salvá-lo. Rebeca também se levantou, os olhos suplicantes. Havia pessoas que queriam silenciá-lo permanentemente. A prisão foi a única proteção que pude oferecer. Ele sabia. Concordou. Fazia parte do plano. Que plano? Para esconder a prova mais importante de todas. Rebeca caminhou até uma estante e retirou um livro específico. Atrás dele havia um cofre embutido na parede. A Madonna do Silêncio não é apenas uma falsificação, Isabela. Por trás das camadas de tinta que seu pai criou, há um documento original. Que tipo de documento? Rebeca abriu o cofre, mas não retirou nada. Em vez disso, virou-se para Cassian. Pergunte ao seu avô, disse ela. Ou melhor ainda, pergunte aos arquivos que ele deixou, porque o documento escondido sob a Madonna prova que a família Morten colaborou com os nazistas durante a guerra. Não apenas comprando arte roubada, mas o facilitando o roubo, fornecendo listas de colecionadores judeus e lucrando com o sofrimento alheio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isso é impossível, disse Cassian finalmente. Minha família. Os arquivos mostram que ajudamos a devolver as obras. Porque era conveniente reescrever a história. Rebeca se aproximou. Henry Morten passou décadas comprando silêncios, destruindo provas, criando uma narrativa de heroísmo para esconder a verdade. Mas seu pai sabia, Daniel sabia, e eu sei. E agora você também sabe. Isabela olhou para Cassian, vendo a devastação em seus olhos. Por que me contar isso agora? Ele perguntou. Por quê? Porque você se casou com a filha de Daniel, respondeu Rebeca com um sorriso triste. E porque, pela primeira vez em décadas, existe uma chance real de a verdade vir à tona. A Madonna está em suas mãos. O documento está lá. E as pessoas que mataram para manter isso escondido estão velhas e descuidadas. Espere, interrompeu Isabela. Você disse que a prisão protegeu meu pai. Mas ele morreu lá dentro. O rosto de Rebeca se fechou. Ele morreu protegendo você,
disse com firmeza. Havia pessoas que queriam usar você para chegar até nós. Seu pai se sacrificou para garantir que jamais a encontrassem. E eu passei 26 anos honrando esse sacrifício, escondida, mantendo você segura à distância. As lágrimas que Isabela vinha segurando finalmente caíram. Eu cresci achando que estava sozinha, sussurrou. Que minha mãe tinha morrido, que meu pai era um criminoso. Construí toda a minha vida tentando escapar de uma sombra que você criou. Eu sei. Rebeca estendeu a mão, mas não a tocou. E sinto muito, mais do que você jamais poderá imaginar. Cassian se levantou, a mente claramente processando as implicações. Se o documento está sob a Madonna, disse ele, precisamos extraí-lo sem destruir a pintura. E então, completou Rebeca, a escolha será de vocês. Ela os encarou com olhos duros. Revelar a verdade destruirá a Morton House. A reputação da sua família será arruinada, mas as vítimas finalmente terão justiça. Se escolherem o silêncio, se tornam parte da mentira, como eu fui, como Daniel foi, e o ciclo continua. Isabela e Cassian trocaram um olhar. O peso da decisão era esmagador. Precisamos de tempo, disse Isabela, para processar tudo isso. Tempo é exatamente o que vocês não têm, respondeu Rebeca, indo até a janela e observando a rua estreita. Victor Morton está em São Francisco. Ele me encontrou 2 dias antes de vocês e quer a Madonna para si. Victor? A voz de Cassian ficou afiada. O que ele quer com ela? Vingança, disse Rebeca simplesmente. Contra a família que o destruiu. E ele está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir isso. Do lado de fora, o sol de São Francisco brilhava inocente sobre as ruas de North Beach, mas dentro daquela pequena casa vitoriana, 3 pessoas encaravam verdades capazes de mudar tudo, e nenhuma delas sabia ainda que Victor estava mais perto do que imaginavam. Eles encontraram Victor esperando no hotel quando retornaram. Ele estava sentado no saguão como se fosse o dono do lugar, pernas cruzadas, um copo de uísque na mão, sorrindo ao vê-los entrar. Cassian se posicionou automaticamente à frente de Isabela, um gesto instintivo de proteção que ela não esperava. Finalmente, disse Victor, levantando-se. Achei que talvez tivessem fugido. Rebeca pode ser bastante convincente. O que você quer, Victor? A voz de Cassian era puro gelo. A mesma coisa que você, respondeu ele, terminando o uísque e colocando o copo no balcão. A verdade. Justiça. E talvez um pouco de paz para as almas que nosso avô destruiu. Isabela observou o meio-irmão de Cassian com olhos treinados. Ele era mais velho, mais marcado pelo tempo, com linhas profundas ao redor dos olhos que denunciavam noites sem dormir e escolhas difíceis. Mas havia algo em seu olhar que não era crueldade, era dor. Você foi deserdado por causa disso, não foi? Ela perguntou. Não por um escândalo, mas porque descobriu a verdade. Victor soltou uma risada amarga. Esperta. Agora entendo por que meu irmão mais novo se casou com você. Ele se aproximou e Cassian ficou tenso, mas Victor levantou as mãos, em rendição. Calma. Não estou aqui para brigar. Estou aqui para propor uma aliança. Por que deveríamos confiar em você? Perguntou Cassian. Porque eu tenho algo que vocês precisam. Victor retirou um envelope do bolso interno do paletó. Uma carta escrita pelo nosso avô 3 dias antes de morrer. Nela, ele confessa tudo. A colaboração com os nazistas, as mortes que ordenou para proteger o segredo e o tratamento experimental que fez com você. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de um passado que finalmente exigia ser confrontado. A mão de Cassian se fechou em punho. Você está mentindo, não está? Perguntou ele. Victor empurrou o envelope em direção a ele. Leia você mesmo. Henry Morton passou seus últimos dias atormentado pelo que fez e decidiu deixar esta carta para mim, o filho que ele desprezou, como uma forma de penitência. Cassian não tocou no envelope. Se você tem isso há 5 anos, por que não revelou tudo? Porque a carta sozinha não é suficiente.
respondeu Victor, encostando-se no balcão. Henry era um homem cauteloso. A confissão é vaga o bastante para ser contestada legalmente, mas junto com o documento na Madonna, com o testemunho de Rebecca, com os arquivos que vocês encontraram, temos um caso irrefutável. Isabela trocou um olhar com Cassian. Havia desconfiança nos olhos dele, mas também algo mais. A tentadora possibilidade de que Victor pudesse estar dizendo a verdade. E o que você ganha com isso? Ela perguntou. Meu nome de volta. Os olhos de Victor brilharam com intensidade. Não o nome Morten, irremediavelmente manchado, mas o meu nome, a minha história, a chance de mostrar ao mundo que eu não era o vilão, que fui destruído por tentar fazer o que era certo. E depois que a Morton House cair? Isabela perguntou. Depois? Disse ele sem prazer, quase com tristeza. Das cinzas, talvez possamos construir algo melhor, ou pelo menos algo honesto. Cassian finalmente pegou o envelope, mas não o abriu. Se isso for uma armadilha, começou ele. Não é. Victor interrompeu, estendendo a mão. Sei que você não tem motivos para confiar em mim. Nosso avô nos jogou um contra o outro a vida toda, mas pense, Cassian, por que eu faria isso? Já perdi tudo. A única coisa que me resta é a verdade. Os dois irmãos se encaram por longos segundos, anos de ressentimento, suspeita e manipulação pesando entre eles. Mas havia também algo mais antigo. Memórias de uma infância compartilhada antes de Henry transformá-los em ferramentas para seus próprios jogos. Uma chance, Cassian disse, apertando a mão do irmão. É tudo o que você tem. Victor sorriu, e dessa vez não havia cinismo em seu olhar. Uma chance é tudo o que preciso. Naquela noite, os três se reuniram no quarto de hotel de Cassian e Isabela, espalhando documentos, cartas e fotografias sobre todas as superfícies disponíveis. Peça por peça, montaram a história completa. Henry Morton era jovem quando os nazistas chegaram ao poder, ambicioso, carismático e sem escrúpulos. Onde outros viam horror, ele via oportunidade e a aproveitou. Facilitou a confiscação de coleções de arte de famílias judias, recebendo generosas comissões. Quando a guerra terminou e os ventos políticos mudaram, reinventou-se como herói, usando a mesma rede que havia construído para restaurar obras às famílias sobreviventes, cobrando, é claro, taxas exorbitantes pelo serviço. Daniel Keller entrou na rede nos anos 1970, idealista demais para perceber a podridão no núcleo da operação. Quando finalmente descobriu a verdade, já era tarde. Ele estava comprometido. Sabia demais. A única forma de proteger sua família era jogar o jogo de Henry enquanto secretamente planejava sua queda. A Madonna do Silêncio foi sua obra-prima final. Uma falsificação perfeita que escondia, sob camadas de tinta, o documento que provaria tudo. Uma lista original datada de 1943, assinada por Henry Morton, detalhando obras confiscadas e os pagamentos que ele recebeu por facilitar os roubos. Meu pai morreu protegendo isso, Isabela sussurrou, olhando para a fotografia da Madonna. E meu avô viveu tentando destruí-la, acrescentou Cassian. Victor olhou pela janela, para as luzes de São Francisco brilhando na noite. A pergunta agora é: o que vocês vão fazer? Isabela e Cassian trocaram um olhar. A resposta estava clara em seus olhos, mesmo antes de ser dita em voz alta. Vamos extrair o documento, disse Isabela. E vamos expor tudo. Isso vai destruir a casa Morton, alertou Victor. Não. Cassian se levantou. Havia algo novo em sua postura. Decisão, propósito. Vai destruir a mentira que a sustentou. O que construiremos depois será real. Victor assentiu lentamente, e pela primeira vez um sorriso genuíno alcançou seus olhos. Então temos muito trabalho e pouco tempo. Os três se inclinaram sobre os documentos, planejando os próximos passos. Pela primeira vez em suas vidas, os irmãos Morton trabalhavam juntos, não um contra o outro. As horas até o amanhecer seriam longas, mas nenhum deles queria estar em outro lugar. Voltar para a mansão Morton, depois de São Francisco, foi como entrar em um mausoléu. Cada corredor parecia ecoar segredos. Cada pintura nas paredes observava com olhos acusadores.
Mas Isabela não tinha tempo para fantasmas. Havia trabalho a ser feito. O processo de extrair o documento escondido na Madonna, sem danificar a pintura, era extremamente delicado. Levaria dias, talvez semanas de trabalho meticuloso, e cada minuto aumentava o risco de alguém descobrir o que estavam planejando. Tem certeza de que consegue fazer isso? Perguntou Cassian, observando-a preparar os equipamentos no laboratório. Não. Isabela colocou os óculos de aumento e pegou o primeiro instrumento. Mas vou fazer mesmo assim. Ela trabalhou por 3 dias consecutivos, dormindo apenas quando o cansaço a vencia, comendo apenas quando Cassian insistia. Camada por camada, removeu a tinta que seu pai havia aplicado décadas antes, revelando o que estava escondido por baixo. Cassian permaneceu ao lado dela o tempo todo. Não sabia como ajudar tecnicamente, mas sua presença era uma âncora. Quando as mãos dela tremiam de exaustão, ele as segurava até que parassem. Quando a visão ficava turva, ele a fazia descansar. Quando o desespero ameaçava dominá-la, ele estava ali, sólido e constante como pedra. Algo havia mudado entre eles desde São Francisco. Não era romance no sentido convencional. Não havia beijos arrebatados, nem declarações grandiosas. Era algo mais profundo. Uma intimidade construída sobre vulnerabilidade compartilhada. Como você está se sentindo? Perguntou Isabela durante uma pausa, percebendo que Cassian estava mais tenso que o normal. Eu não sei. Ele olhou para as próprias mãos. Literalmente não sei. É estranho. Pela primeira vez, eu queria sentir não a dor física, mas o peso do que estamos descobrindo, o medo do que vai acontecer. O que você está sentindo? Isabela se aproximou e tocou seu braço. Talvez não da mesma forma que os outros sentem, mas está aí. A tensão nos seus ombros, o jeito como você cerra o maxilar quando pensa no seu avô, a forma como seus olhos brilham quando olha para mim. Cassian a encarou surpreso. Você percebe tudo isso? Eu disse que reconheço as pessoas por detalhes além dos rostos. Ela sorriu suavemente. Eu conheço você, Cassian. Talvez melhor do que você mesmo. Ele ergueu a mão, hesitante, e a pousou sobre a dela. Seus dedos ainda estavam frios, mas a pressão era firme, controlada. Você está me ensinando a sentir, disse quase num sussurro, através dos seus olhos. E eu... Ele parou, buscando palavras que não vinham com facilidade. Eu não quero perder isso. Não quero perder você. Você não vai. Você não pode prometer isso. Depois que expusermos tudo, minha família será destruída. Eu não serei mais o herdeiro Morton. Serei ninguém. Você será você, disse Isabela, apertando a mão dele. Livre de um legado que nunca pediu. É isso que você quer, não é? Por um longo momento, Cassian não respondeu. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma vulnerabilidade que ela nunca tinha ouvido antes. O que eu quero... Ele pausou, como se provasse as palavras. O que eu quero é construir algo real com alguém que me veja além da condição que meu avô impôs a mim. Alguém que não tenha medo de mim. Eu não tenho medo de você. Eu sei. Os olhos cinzentos dele encontraram os dela. E isso me assusta mais do que qualquer outra coisa. Isabela se inclinou e tocou os lábios dele com os seus. O beijo foi breve, quase hesitante, mas carregava o peso de meses de tensão não resolvida. Quando ela se afastou, Cassian estava de olhos fechados, com uma expressão de intensa concentração. Eu não senti, disse ele abrindo os olhos. Não do jeito que eu queria. Então vamos encontrar outras formas. Isabela segurou o rosto dele com delicadeza. Pressão, temperatura, texturas. Vamos aprender juntos. Ele soltou um suspiro que parecia ter ficado preso por décadas. Juntos, repetiu. Eu gosto dessa palavra. Naquele momento, no laboratório, cercados pelos segredos de suas famílias, eles já não eram mais um casamento de conveniência. Eram algo novo, frágil, real em potencial. Mas antes que pudessem explorar esse território desconhecido, havia uma verdade a ser revelada. E a Madonna ainda os aguardava.
A ligação veio no 5º dia de trabalho. A voz de Helena, normalmente tão controlada, tremia ao dar a notícia. Beatrice, a avó de Isabela, havia sido internada. Não sabiam exatamente o que tinha acontecido, mas era grave. Isabela largou tudo e voltou para casa às pressas, com Cassian ao seu lado. No hospital, encontraram a velha senhora ligada a aparelhos, mas com os olhos abertos e surpreendentemente lúcidos. Vocês demoraram, disse Beatrice com a voz fraca, porém firme. Eu estava esperando. Vovó? Isabela ajoelhou-se ao lado da cama, segurando suas mãos enrugadas. O que aconteceu? O que aconteceu é que estou velha e cansada de fingir. Beatrice sorriu. Não havia confusão em seu olhar, apenas clareza. Finjo perder a memória há 20 anos, minha querida. Já era hora de parar. O mundo de Isabela pareceu girar. Você estava fingindo? Era a única forma de te proteger. Beatrice olhou para Cassian. Reconhecimento imediato em seus olhos. Você é o menino Morton. Cresceu bem. Melhor do que seu avô merecia. Eu te conheci quando era um bebê. A voz dela soou distante. Antes de Henry fazer o que fez. Você era uma criança tão feliz. Ria de tudo. Seu avô odiava isso. Dizia que a alegria era fraqueza. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Por que fingir demência? Perguntou Isabela, tentando entender. Porque era a única maneira de guardar segredos sem levantar suspeitas. Beatrice apertou a mão dela. Eu sabia de tudo, querida. Sobre seu pai, sobre Rebeca, sobre a rede inteira. Eu fazia parte disso antes mesmo de você nascer. Ela respirou fundo antes de continuar. Quando Daniel foi preso, quando tudo começou a ruir, a demência conveniente me tornou invisível. Ninguém presta atenção a uma velha confusa. Mas você me deixou crescer achando que estava sozinha. Eu sei. Lágrimas brilharam nos olhos de Beatrice. E sinto muito. Todos os dias eu via você tentando escapar do nome do seu pai. Queria contar a verdade, mas o risco era grande demais. Sempre havia pessoas observando. Sempre. Ela fez uma pausa, o olhar sereno. E agora? Agora estou morrendo. Não diga isso. Isabela tentou conter o choro. Não chore. Beatrice falou com uma calma quase reconfortante. Vivi mais do que merecia. E antes de partir, preciso te contar tudo. Até as partes que nem sua mãe conhece. Por horas, Beatrice falou sem parar. Contou sobre a rede original criada durante a guerra por judeus que tentavam salvar seu patrimônio cultural. Sobre como Henry Morton se infiltrou e a corrompeu. Sobre Daniel, o gênio das tintas, que se apaixonou por Rebeca e foi tragado por um mundo de segredos. Falou do documento escondido por décadas, esperando o momento certo. A Madonna foi o plano final de Daniel, disse ela. Se algo desse errado, se Henry fosse longe demais, a prova estaria lá, esperando alguém inteligente o bastante para encontrá-la. Eu encontrei, disse Isabela, a voz ainda trêmula. Eu sei. Beatrice sorriu, com ternura nos olhos. Sempre soube que seria você. Cassian, que permanecera em silêncio durante todo o relato, finalmente falou. Você sabia do tratamento? Do que meu avô me fez? Eu sabia. Beatrice olhou para ele com algo parecido com ternura. E sinto muito. Henry acreditava estar criando o herdeiro perfeito. O que ele realmente criou foi uma criança traumatizada, num corpo que não consegue processar suas próprias feridas. Existe uma forma de reverter isso? Perguntou Cassian com a honestidade brutal do momento. Não sei. A verdade soava pesada. Mas isso não significa que você esteja quebrado para sempre. O corpo pode não sentir, mas a alma ainda está lá. Eu vejo isso na forma como olha para minha neta. Há amor nesses olhos, menino, mesmo que você não saiba reconhecê-lo. Cassian engoliu em seco, incapaz de responder. Beatrice voltou-se para Isabela pela última vez. Termine o que seu pai começou, exponha a verdade, e então viva. Viva a vida que ele queria para você.
uma vida sem sombras. Vovó, eu te amo, minha querida. Sempre te amei, mesmo quando o amor parecia distância. Isabela segurou a mão da avó enquanto ela fechava os olhos, e dessa vez não os abriu novamente. Beatrice partiu silenciosamente algumas horas depois. Isabela não chorou de imediato, apenas sentou-se, sentindo o peso de décadas de segredos finalmente ceder. Quando finalmente se levantou, encontrou Cassian esperando do lado de fora do quarto. Sem uma palavra, ele abriu os braços e ela se deixou cair neles. Pela primeira vez, contra o peito de um homem que não podia sentir a pressão do abraço dela, Isabela chorou todas as lágrimas guardadas ao longo da vida. O funeral de Beatrice foi discreto. Apenas Isabela, Cassian e, surpreendentemente, Victor, que apareceu sem convite, mas se comportou com uma dignidade inesperada. Após isso, retornaram a Mortain Manor para finalizar o trabalho iniciado. A Madonna finalmente revelou seu segredo. Por baixo da última camada de tinta, protegida por um verniz especial desenvolvido por Daniel, estava o documento. Uma lista detalhada e íntegra que havia sobrevivido décadas, com a assinatura inconfundível de Henry Morton e carimbos nazistas que não deixavam dúvida sobre sua autenticidade. Isabela segurou o papel com mãos trêmulas. Está aqui. Tudo está aqui. Cassian e Victor se aproximaram, observando o documento que destruiria o legado da família. Não há como voltar atrás depois disso, avisou Victor. Quando tornarmos público, a Mortain House será investigada. Cada venda, cada transação dos últimos 100 anos será questionada. Muitas pessoas serão afetadas. Pessoas que compraram arte roubada, Cassian respondeu. Pessoas que lucraram com o sofrimento dos outros. E nós, Isabela acrescentou. Nossas famílias estão no centro de tudo. Meu pai foi um falsário, seu avô um colaborador. Nossa história é tão manchada quanto a de qualquer outro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, por que fazer isso? Perguntou Victor. Por que não apenas queimar o documento e seguir em frente? Por que não se constrói algo real sobre mentiras? A voz de Cassian era firme. Passei a vida inteira vivendo a mentira que meu avô criou sobre a família, sobre mim mesmo. E para onde isso me levou? Para um corpo que não sente, para relacionamentos impossíveis, para um casamento que começou como chantagem. Ele olhou para Isabela, e algo suave passou por seus olhos. Mas no meio de todas essas mentiras, encontrei algo verdadeiro, e não quero perder isso. Não quero que nossa história seja mais uma camada de falsidade. Isabela segurou sua mão. Juntos decidiremos. Juntos. Victor os observou por um longo momento e então assentiu. Façam o que precisa ser feito. Eu apoio vocês, qualquer que seja a decisão. Isabela olhou novamente para o documento, para os nomes das famílias roubadas, para a prova irrefutável de décadas de injustiça, e finalmente sua escolha ficou clara. Vamos expor tudo, disse ela. Mas vamos fazer isso da maneira certa. Não vamos simplesmente jogar isso para a imprensa e deixar o caos acontecer. Vamos procurar organizações de restituição, os herdeiros das famílias afetadas, historiadores capazes de contextualizar os fatos. Vamos transformar isso em justiça, não em escândalo. Cassian apertou a mão dela. Vai levar tempo, eu sei, mas é o certo. Victor sorriu pela primeira vez desde que chegara. Talvez ainda exista esperança para esta família. Nas semanas seguintes, eles trabalharam sem descanso. Contataram especialistas em arte saqueada durante a guerra. Localizaram descendentes das famílias citadas na lista. Prepararam uma documentação meticulosa, impossível de ser contestada ou distorcida. E quando finalmente estavam prontos, convocaram uma coletiva de imprensa na própria Mortain House. Jornalistas do mundo inteiro lotaram o grande salão onde, meses antes, Isabela havia sido apresentada como a nova Sra. Mortain. Desta vez, ela subiria ao palco com um propósito completamente diferente. O salão estava abarrotado. Flashes cegavam, vozes murmuravam expectativas,
e o peso da história pairava no ar, como eletricidade antes de uma tempestade. Isabela aproximou-se do púlpito, com Cassian e Victor ao seu lado. Atrás deles, sobre um cavalete iluminado, a Madonna do Silêncio observava tudo com seus olhos serenos. "Obrigada por terem vindo", começou Isabela, com a voz mais firme do que se sentia por dentro. "O que vamos revelar hoje não é apenas sobre arte. É sobre verdade, justiça e a coragem de encarar os erros do passado." Ela contou tudo. A história da rede original, a corrupção de Henry Morton, o papel de seu pai como falsificador tentando corrigir um mal por caminhos errados, o documento oculto, as listas, as provas. O salão mergulhou em um silêncio absoluto. "A Morton House foi construída sobre mentiras", disse Cassian, assumindo a palavra. "Minha família lucrou com o sofrimento de inocentes e passou décadas encobrindo seus rastros. Como herdeiro atual, assumo total responsabilidade por garantir que a justiça seja feita." Victor deu um passo à frente. "Fui deserdado há 10 anos por ameaçar expor essa verdade. Hoje não estou aqui por vingança, mas por reconciliação." Ele olhou para Isabela e Cassian. "Nós três, Morton por nascimento, Keller por laços de vida, estamos unidos pelo compromisso de reparar o que puder ser reparado." As perguntas vieram como uma avalanche. Como as famílias seriam compensadas? O que aconteceria com a Morton House? Haveria processos criminais? Isabela respondeu a todas com uma honestidade implacável. Sim, um fundo de restituição seria criado. Não, a Morton House não fecharia. Seria transformada em uma instituição dedicada a rastrear e devolver obras roubadas. Quanto aos processos, os principais responsáveis já estavam mortos, mas isso não isentava a instituição de sua responsabilidade moral. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher levantou-se no fundo do salão. Cabelos grisalhos, olhos âmbar, uma presença que impunha silêncio sem esforço algum. "Rebecca", Isabela sussurrou ao microfone. "Minha mãe." O salão explodiu em murmúrios. Rebecca caminhou até o palco com passos lentos, porém decididos. Ao chegar ao lado da filha, voltou-se para as câmeras. "Eu sou Rebecca Keller Vance", disse ela. "A mulher que disseram ter morrido há 26 anos. Estou aqui para confirmar que tudo o que minha filha disse é verdade. E para pedir perdão por ter me escondido por tanto tempo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela olhou para a mãe. Anos de dor e abandono brilhavam em seus olhos, mas havia algo mais ali também. A possibilidade de um novo começo. "Temos muito para conversar", disse Isabela, com a voz embargada. "Eu sei", respondeu Rebecca, segurando sua mão. "E desta vez, eu não vou a lugar nenhum." A coletiva de imprensa se arrastou por mais 2 horas, mas o momento crucial já havia passado. Quando os repórteres finalmente se retiraram e as câmeras se desligaram, os 4, Isabela, Cassian, Victor e Rebecca, permaneceram sozinhos no salão vazio. "Acabou", disse Victor, soltando um suspiro profundo. "Depois de tantos anos, finalmente acabou." "Não", corrigiu Cassian. "Isso é apenas o começo. A parte difícil começa agora." Isabela voltou o olhar para a Madonna, para aqueles olhos que guardavam segredos há tanto tempo. "Meu pai pintou isto sabendo que um dia alguém o decifraria", disse ela. "Ele confiava no futuro, e o futuro respondeu." Rebecca se aproximou da pintura, os dedos pairando sobre a superfície sem tocá-la. "Daniel era um gênio", murmurou em vários sentidos. "Queria que ele pudesse ver isso." "Talvez ele esteja vendo", disse Isabela. De algum modo, os 4 permaneceram ali por um longo instante, cercados por obras que contavam histórias de séculos, testemunhas silenciosas de um capítulo finalmente encerrado. Quando finalmente saíram do salão, o sol de inverno iluminava o Morton Manor como uma promessa de primavera. 1 ano depois, a Casa Mortini havia se transformado. Não era mais um império de leilões, mas uma fundação dedicada à restituição e à pesquisa de obras de arte saqueadas.
Especialistas de todo o mundo trabalhavam em suas instalações, rastreando obras perdidas, reunindo famílias com patrimônios roubados, escrevendo a história como ela realmente aconteceu. Isabela comandava o departamento de autenticação. Sua condição, a prosopagnosia, havia se tornado conhecida, e em vez de estigma, ela encontrou aceitação. Outros profissionais, com diferentes formas de ver o mundo, se uniram à equipe, trazendo perspectivas únicas que enriqueciam o trabalho. Cassian permanecia à frente da administração, mas de um jeito completamente diferente. Ele não era mais aquele homem frio, manipulador à distância. Trabalhava lado a lado com a equipe, aprendendo a confiar, a delegar, a criar conexões genuínas, e a cada dia, com a ajuda de Isabela, aprendia mais sobre si mesmo. Você está sorrindo, disse ela certa tarde, encontrando-o no jardim de inverno que se tornara seu refúgio favorito. Estou? Ele tocou os próprios lábios, surpreso. Nem percebi. Isso é bom. Isabela se sentou ao lado dele no banco de pedra. Significa que está se tornando natural. O tratamento que Henry impôs a Cassian na infância não era reversível. Os especialistas confirmaram isso. Mas com terapia, paciência e a presença constante de alguém que o amava sem exigir nada, ele aprendia a viver de maneiras que nunca imaginara. Isabela desenvolveu um sistema inteiro de comunicação física entre eles, toques em pontos específicos que ele conseguia registrar, a base do pescoço, as palmas das mãos, as solas dos pés, variações de pressão e temperatura que transmitiam emoções que palavras jamais alcançariam. Não era uma intimidade convencional. Era algo construído tijolo por tijolo, descoberta por descoberta, e justamente por isso era mais profundo do que qualquer experiência anterior de ambos. Rebecca ligou, disse Cassian. Ela e Victor localizaram mais 3 obras da lista. Uma delas é um Klimt que pertencia a uma família de Viena. Os bisnetos choraram quando descobriram. Bom, Isabela apoiou a cabeça no ombro dele. É para isso que estamos aqui. Ficaram em silêncio por um instante, observando o sol da primavera banhar o jardim com tons dourados. Sabe o que eu estava pensando? Cassian disse finalmente. O quê? Que nosso casamento expira em 2 semanas? Isabela ergueu a cabeça para encará-lo. Eu sei. O contrato original era por 1 ano. Ele a olhou e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela aprendera a reconhecer. Você cumpriu sua parte. A Madonna foi autenticada. Os segredos foram revelados. A Casa Morton se transformou. Você é livre para ir se quiser. E se eu não quiser? Cassian engoliu em seco. Então eu gostaria de pedir que você ficasse. Não por contrato, nem por obrigação, mas porque eu... Ele hesitou, as palavras lutando para sair. Porque eu te amo. Do jeito que consigo amar, que talvez não seja do jeito que você merece, mas é tudo o que tenho. Isabela sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Você acha que eu não sei disso? Ela segurou as mãos dele entre as suas. Cassian, passei a vida inteira vendo o que os outros não conseguem ver. E eu te vejo. Vejo o homem que luta todos os dias para superar o que lhe foi feito. Vejo a bondade que você esconde atrás do frio. Vejo o amor que você não sabe nomear, mas que está em cada gesto que você faz por mim. Isabela, eu também te amo. Ela sorriu entre as lágrimas, de um jeito estranho e imperfeito, e acrescentou: E não vou a lugar nenhum. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia hesitação, nem experimentação. Era uma promessa. Quando se separaram, Cassian tinha uma expressão que ela jamais tinha visto. Alegria pura e desinibida. Então, vamos ter que renovar o contrato? Perguntou ele com um toque de humor na voz. Desta vez, vamos escrever um novo. Isabela se levantou, puxando-o junto. Um que não seja sobre segredos ou chantagem, mas sobre escolha. Eles caminharam de volta para a mansão, mãos entrelaçadas, o futuro se abrindo diante deles como uma tela em branco, pronta para ser pintada. Na parede do escritório, transformado em sala de estar, a Madonna do Silêncio finalmente descansava em paz. A camada de falsificação de Daniel havia sido removida.
o documento extraído e preservado, e a pintura original, menor, mas genuína, brilhava com as cores que sempre deveria ter mostrado. É uma metáfora, pensou Isabela, removendo as camadas de mentira para revelar a verdade por baixo. Não era tão espetacular quanto a falsificação, mas era real. E real ela aprendera. Vale mais do que qualquer obra-prima. No jardim de inverno da casa Morton, sob o sol de uma nova primavera, duas pessoas que o mundo havia quebrado encontraram uma forma de se reconstruir, não apesar de suas falhas, mas através delas. E no silêncio daquela tarde dourada, entre pinturas que contavam histórias de séculos e paredes que guardavam segredos revelados, nasceu algo que nenhum documento poderia autenticar e nenhuma falsificação poderia imitar. Amor verdadeiro, imperfeito, construído tijolo por tijolo, real. Algumas obras não podem ser restauradas ao que foram, apenas transformadas em algo novo. E às vezes, o novo é mais belo do que o original jamais foi.